livro de Enoque, Etíope. Quarta parte. Capítulo 75. E nas extremidades da terra eu vi 12 portões abertos para todos os ventos, dos quais eles saem e sopram sobre a terra. 3 deles estão abertos em frente do céu, 3 no oeste, 3 no lado direito do céu, e 3 no lado esquerdo. Os 3 primeiros são aqueles que estão virados para o leste, 3 estão virados para o norte, 3 atrás daqueles que estão sobre a esquerda, virados para o sul, e 3 para o oeste. De 4 deles saem ventos de bênção, e de cura, e de 8 vêm ventos de punição ou castigo, quando eles são enviados para destruir a terra, e o céu acima dela, todos os seus habitantes, e tudo o que está nas águas, ou na terra seca. O primeiro destes ventos procede do portão oriental, através do primeiro portão ao leste, o qual se inclina para o sul. Deste portão saem a destruição, a aridez, o calor e a perdição. Do segundo portão, o do meio, procede a equidade. Dele emanam a chuva, a abundância, a saúde e o orvalho, e do terceiro portão ao norte, vem o frio e a seca. Depois destes procedem os ventos do sul através de 3 principais portões. Através do seu primeiro portão, que inclina-se para o leste, vem um vento quente. Mas do portão do meio vem um agradável odor, orvalho, chuva, saúde e vida. Do terceiro portão, que está a oeste, vem orvalho, chuva, ruína e destruição. Depois desses estão os ventos do norte, que é chamado mar. Eles vêm dos 3 portões. O primeiro portão é aquele que está ao leste, inclinando-se ao sul. Deste vem orvalho, chuva, ruína e destruição. Direto do portão do meio vem chuva, orvalho, vida e saúde. E do terceiro portão, que está ao leste, inclinando-se ao sul, vem névoa, geada, neve, chuva, orvalho e destruição. Depois destes, no quarto quadrante estão os ventos do oeste. Do primeiro portão, inclinando-se ao norte, vem orvalho, chuva, geada, neve e frio. Do portão do meio vem chuva, saúde e bênção. E do último portão, que está ao sul, vem seca, destruição, queima e perdição. O informe dos 12 portões dos 4 quadrantes do céu está terminada. Todas as suas leis, todas as suas imposições de punição, e a saúde produzida por eles, eu expliquei a ti, meu filho Matusalém, filho de Enoque. Capítulo 76. O primeiro vento é chamado oriental, porque é o primeiro. O segundo é chamado do sul, porque o Altíssimo desce, e frequentemente ali desce aquele que é abençoado para sempre. O vento ocidental tem o nome de diminuição, porque ali todas as luminárias do céu estão diminuídas, e descem. O quarto portão, cujo nome é do norte, é dividido em 3 partes, uma das quais é para a habitação do homem, outra parte para mares de águas, com vales, bosques, rios, lugares sombrios, e neve, e a terceira parte contém o paraíso. 7 altas montanhas eu vi, mais altas do que todas as montanhas da terra, de onde o congelamento procede, enquanto os dias, estações, e anos passam. 7 rios eu vi sobre a terra, maiores que todos os rios, um dos quais toma seu curso do oeste, para um grande mar suas águas fluem. 2 rios vêm do norte para o mar, suas águas fluem para o mar da Eritreia, Mar Vermelho, no leste. E com respeito aos outros 4, eles tomam seu curso na cavidade do norte, 2 para seu mar, o mar da Eritreia, e 2 são derramados num grande mar, onde também é dito que é um deserto. 7 grandes ilhas eu vi no mar da terra. 7 no grande mar. Capítulo 77. Os nomes do sol são estes. Um é Ariares, o outro Thomas. A lua tem 4 nomes. O primeiro é Azônia, o segundo, Ebla, o terceiro, Benazzi, e o quarto, Erai. Estes são as 2 grandes luminárias, cujas órbitas são como as órbitas do céu, e as dimensões de ambos são iguais. Na órbita do Sol há uma 7ª porção de luz, que é adicionada àquela que vem da Lua. Elas se põem, entram no portão ocidental, circulam pelo norte, e através do portão oriental passam pela face do céu. Quando a lua nasce, ela aparece no céu, e a metade da 7ª porção de luz é tudo o que está nela. Em 40 dias toda sua luz é completada.
Por 3 quíntuplos de luz são colocados nela, até que em 15 dias sua luz é completada, de acordo com os sinais do ano. Ela tem 3 quíntuplos. A lua tem a metade de uma sétima porção. Durante sua diminuição no primeiro dia sua luz decresce uma 14ª parte, no segundo dia é diminuída uma 13ª parte, no terceiro dia uma 12ª parte, no quarto dia uma 11ª parte, no quinto dia uma 10ª parte, no sexto dia uma 9ª parte, no sétimo dia ela decresce uma 8ª parte, no oitavo dia ela decresce uma 7ª parte, no nono dia ela decresce uma 6ª parte, no 10º dia ela decresce uma 5ª parte, no 11º dia ela decresce uma 4ª parte, no 12º dia ela decresce uma 3ª parte, no 13º dia ela decresce uma 2ª parte, no 14º dia ela decresce a metade de uma 7ª parte, e no 15º dia todo o restante da sua luz é consumida. Nos meses declarados, a lua tem 29 dias. Ela também tem um período de 28 dias. Uriel igualmente mostrou-me outro regulamento, quando a luz é derramada nela vinda do sol. Todo o tempo em que a lua está em progresso com a sua luz, que é consumida na presença do sol, até que sua luz em 14 dias seja completada no céu. E quando é totalmente extinta, sua luz é consumida no céu, e no primeiro dia ela é chamada lua nova, pois naquele dia a luz é recebida nela. Ela torna-se precisamente completa no dia em que o sol desce no oeste, enquanto a lua sobe à noite do leste. A lua então brilha toda a noite, até que o sol se levante diante dela, quando a lua desaparece diante do sol. De onde a luz vem para a lua, ali novamente ela decresce, até que toda sua luz seja extinguida, e os dias da lua passam. Então sua órbita permanece solitária sem luz. Durante 3 meses ela efetua em 30 dias, a cada mês seu período, e durante mais 3 meses ela efetua em 29 dias. Estes são os tempos nos quais ela efetua seu decréscimo em seu primeiro período, e no primeiro portão, nomeadamente, 177 dias. E no tempo de seu andamento durante 3 meses ela aparece 30 dias cada, e durante mais 3 meses ela aparece 29 dias cada. À noite ela aparece a cada 20 dias como a face de um homem, e no dia como o céu, pois ela não é nada além de sua luz. Capítulo 78. E então, meu filho Matusalém, eu te mostrei tudo, e o relato de toda a ordenança das estrelas do céu está terminado. Ele mostrou-me todo o decreto com respeito a elas, o que toma lugar em todos os tempos e em todas as estações sob cada influência, em todos os anos, na chegada e sob a regra de cada, durante cada mês e a cada semana. Ele mostrou-me também o decréscimo da lua, que é efetuada no 6º portão, pois naquele 6º portão sua luz é consumida. E lá é o começo do mês, e seu decréscimo é efetuado no 6º portão em seu período, até 177 dias são completados, de acordo com o modo do cálculo pelas semanas, 25 semanas e 2 dias. Seus períodos são menos que os do Sol, de acordo com a regra das estrelas, por 5 dias em meio ano precisamente. Quando aquela sua visível situação é completada. Assim é o aparecimento e a semelhança de toda a luminária, que Uriel, o grande anjo que as conduz me mostrou. Capítulo 79. Naqueles dias Uriel respondeu-me e disse, eu mostrei-te todas as coisas, ó Enoque. E todas as coisas eu te revelei. Você viu o sol, a lua, e aqueles que conduzem as estrelas do céu, que ocasionam todas as suas operações, estações, e chegadas para retorno. Nos dias dos pecadores os anos serão encurtados. Sua semente será retroagida em seu prolífico solo, e tudo o que é feito na terra será subvertido, e desaparecem em suas estações. A chuva será restringida, e o céu ainda permanecerá. Naqueles dias os frutos da terra serão tardios, e não florescerão na sua estação, e em sua estação os frutos das árvores serão retidos. A lua mudará suas leis, e não será vista em seu período. Mas naqueles dias, no céu será vista, e esterilidade tomará lugar nas fronteiras das grandes carruagens no oeste. O céu brilhará mais do que quando iluminado por ordem da luz, enquanto muitos chefes entre as estrelas de autoridade errarão, pervertendo seus caminhos e obras.
elas não aparecerão na sua estação, que lhes foi ordenada, e todas as classes de estrelas serão fechadas contra os pecadores. Os pensamentos daqueles que habitam na terra transgredirão dentro deles, e eles se perverterão em todos os seus caminhos. Eles transgredirão, e considerarão a si mesmos como deuses, enquanto que o mal se multiplicará entre eles. E castigo virá sobre eles, para que todos eles sejam destruídos. Capítulo 80. Ele disse: Ó, Enoque, olha no livro que o céu tem gradualmente derramado, conhecimentos dos céus, e, lendo o que está escrito nele, entenda toda a parte dele. Então eu olhei em tudo o que está escrito, e entendi tudo, lendo o livro em todas as coisas escritas nele, e entendi tudo, todas as obras do homem e de todos os filhos da carne sobre a terra, durante as gerações do mundo. Imediatamente depois eu vi o Senhor, o Rei da Glória, o qual tem assim para sempre o governante de toda a criação. E eu glorifiquei o Senhor, por conta de sua longanimidade e bênçãos para com os filhos do mundo. Naquele tempo eu disse: abençoado é o homem que morre justo e bom, contra quem nenhuma relação de crime foi escrito, e em quem iniquidade não é encontrada. Então aqueles 3 santos fizeram com que eu me aproximasse, e colocaram-me na terra, diante da porta da minha casa. E eles disseram-me: explica tudo a Matusalém, teu filho, e informa a todos os teus filhos, que nenhuma carne será justificada diante do Senhor, pois Ele é seu Criador. Durante 1 ano nós te deixaremos com teus filhos, até que tenhas novamente retomado suas forças, para que possas instruir tua família. Escreve estas coisas e explica-as aos teus filhos. Mas em outro ano tu serás tomado do meio deles, e seus corações serão fortalecidos, pois os eleitos apontará retidão para outros eleitos, os justos com os justos se regozijarão, congratulando-se uns com os outros, mas os pecadores com os pecadores morrerão. E os pervertidos com os pervertidos serão afogados, aqueles que também agiram retamente morrerão por conta das obras dos homens, e serão reunidos por causa das obras dos iníquos. Naqueles dias eles terminaram de conversar comigo. E eu retornei para meus companheiros, abençoando o Senhor dos mundos. Capítulo 81. Agora, meu filho Matusalém, todas estas coisas eu te falei, e te escrevi. A você eu revelei tudo, e te dei os livros de tudo. Preserve, meu filho Matusalém, os livros escritos por teu pai, para que possas revelá-los às futuras gerações. Eu tenho dado a ti sabedoria, aos teus filhos e à tua posteridade, para que eles possam revelar aos seus filhos, por gerações para sempre, esta sabedoria em suas palavras, e para que aqueles que compreendem não duraram, mas ouçam com seus ouvidos, para que eles possam aprender sabedoria, e sejam considerados dignos de comer esta saudável comida. Abençoados são todos os justos, abençoados são todos os que andam em retidão, nos quais crime não é encontrado, como nos pecadores, quando todos os seus dias são contados. Com respeito ao progresso do sol no céu, ele entra e sai de cada portão por 30 dias, com os líderes de milhares de estrelas, com 4 que são adicionadas, e aparecem nos 4 quartos do ano, os quais conduzem-nos, e acompanham-nos em seus 4 períodos. Com respeito a eles, os homens erram grandemente, e não calculam-nos nos cálculos de cada era. Pois eles grandemente erram com respeito a eles, os homens conhecem acuradamente o que eles são no cálculo do ano. Mas certamente eles são marcados a menos para sempre, um no primeiro portão, um no terceiro, um no quarto, e um no sexto. Para que o ano esteja completo em 364 dias. Verdadeiramente tem sido declarado, e acuradamente tem sido calculado o que está marcado, pois as luminárias, os meses, os períodos fixados, os anos, e os dias, Uriel explicou a mim, e comunicou a mim, a quem o Senhor de toda a criação, por consideração a mim, ordenou, de acordo com o poder do céu, e o poder que ele possui tanto de dia quanto de noite, para explicar as leis da luz ao homem, do sol, da lua, e das estrelas, e de todo o poder do céu, que está voltado em suas respectivas órbitas. Esta é a ordenança das estrelas, que se põe em seus lugares, em suas estações, em seus períodos, em seus dias, e em seus meses. Estes são os nomes daqueles que as conduzem,
que vigiam e entram em suas estações de acordo com suas ordenanças e seus períodos, em seus meses, nos tempos de sua influência, e em suas estações. 4 condutores deles entram primeiro, os quais separam os 4/4 do ano. Depois destes, 12 condutores de suas classes, que separam os meses e o ano em 364 dias, com os líderes de 1000, os quais distinguem entre os dias, tanto quanto entre os 4 adicionais, os quais, como condutores, dividem os 4/4 do ano. Estes líderes de 1000 estão no meio dos condutores, e aos condutores são adicionados atrás de sua estação, e seus condutores fazem a separação. Estes são os nomes dos condutores, os quais separam os 4/4 do ano, os quais são escolhidos sobre eles: Melquiel, Elomelaque, Melial e Narel. E os nomes dos que conduzem-nos são Adinarel, Jesusal, e Gelumeal. Estes são os 3 que seguem os condutores das classes de estrelas, cada um seguindo os 3 condutores de classes, os quais seguem aqueles condutores das estações, que dividem os 4/4 do ano. Na primeira parte do ano levanta-se e governa Melcas, que é chamado Tamani, Isai, o Sol do Sul. Todos os dias de sua influência, durante os quais ele governa, são 91 dias. E estes são os sinais dos dias que são vistos sobre a terra. Nos dias de sua influência há transpiração, calor e dificuldade. Todas as árvores se tornam frutíferas, as folhas de cada árvore aparecem, o milho é colhido, a rosa e todas as espécies de flores florescem no campo, e as árvores do inverno são secadas. Estes são os nomes dos condutores que estão sob eles: Barquel, Zeusabel, e outro condutor adicional de 1000, que é chamado Eloialev, os dias de cuja influência têm sido completados. O outro condutor depois deles é Elimelec, cujo nome eles chamam Esplêndido Zai, Sol. Todos os dias de sua luz são 91 dias. Estes são os sinais dos dias sobre a terra, calor e seca, enquanto as árvores dão seus frutos, aquecidas e preparadas, e dão seus frutos para a seca. Os rebanhos seguem e criam, acasalam, todos os frutos da terra são colhidos, contudo nos campos, e as vinhas são pisadas, esmagadas com os pés para fazer vinho. Isto acontece durante o tempo de sua influência. Estes são seus nomes e ordens, e os nomes dos condutores que estão sob eles, dos que são chefes de 1000, Gedael, Kel, El. E o nome do líder adicional de 1000 é Aspael. Os dias de sua influência foi completado. Capítulo 82. E agora eu te mostrei, meu filho Matusalém, toda a visão que eu vi antes de você nascer. Eu relatarei outra visão, que eu vi antes que eu fosse casado, elas assemelham-se uma à outra. A primeira foi quando eu estava aprendendo de um livro, e a outra eu estava casado com tua mãe. Eu vi uma potente visão. E por conta destas coisas eu supliquei ao Senhor. Eu estava deitado na casa de meu avô Malalel, quando eu vi numa visão que o céu estava se purificando, e sendo arrebatado, o céu estava sendo quebrado ou se abrindo. E caindo na terra, eu vi igualmente a terra sendo absorvida por um grande abismo, e montanhas suspendidas sobre montanhas, semelhante à colisão de 2 placas tectônicas. A terra se abre e engole montanhas e vegetações, enquanto outras montanhas são ejetadas do interior da terra. Montanhas foram afundadas sobre colinas, árvores imponentes planaram sobre seus troncos, e estavam no ato de serem projetadas, e de serem arremessadas para o abismo. Grandes árvores eram arrancadas pela raiz. Estando alarmado por estas coisas, minha voz hesitou. Eu clamei e disse: a terra será destruída. Então meu avô Malalel levantou e disse-me: por que clamas, meu filho? E por que lamentas? Eu relatei a ele toda a visão que eu havia visto. Ele disse-me: confirmado está o que tu tem visto, meu filho. E potente a visão do teu sonho com respeito a todo pecado secreto da terra. Sua substância será submersa no abismo, e grande destruição acontecerá. Agora, meu filho, levanta, e suplica ao Senhor da Glória, pois tu és fiel, para que um remanescente possa ser deixado sobre a terra, e que ele possa não destruí-lo totalmente. Meu filho, toda esta calamidade sobre a terra descerá do céu, sobre a terra haverá grande destruição. Então eu levantei, orei, e implorei,
e escrevi minha oração para as gerações do mundo, explicando tudo ao meu filho Matusalém. Quando eu desci abaixo, e olhando para o céu, vi o sol vindo do leste, a lua descendo do oeste, e algumas estrelas espalhadas, e tudo o que Deus tem conhecido desde o princípio. Eu abençoei o Senhor do julgamento, e magnifiquei-o, porque ele tem enviado o sol dos aposentos, janelas, do leste, para que, ascendendo e levantando na face do céu, possa crescer e seguir o caminho que foi apontado para ele. Capítulo 83. Eu elevei minhas mãos em retidão, e abençoei o santo, e o grande. Eu falei com o sopro da minha boca, e com a língua da carne, que Deus havia formado para todos os filhos dos homens mortais, para que eles possam falar, dando-lhes fôlego, boca, e língua para conversar. Abençoado és tu, ó Senhor, o Rei, grande e poderoso em sua grandeza, Senhor de toda criatura do céu, Rei dos reis, Deus de todo o mundo, cujo reinado, e cujo reino e majestade duram para sempre e sempre. De geração a geração teu domínio existirá. Todos os céus são teu trono para sempre, e toda a terra o escabelo de teus pés para sempre e sempre. Pois tu os fez, e sobre todos reinas. Nenhum ato excede teu poder. Com tua sabedoria és imutável, nem do teu trono, nem de tua presença ela nunca se desvia. Tu sabes todas as coisas, vês e ouves, nada se esconde de ti, pois tu percebes todas as coisas. Os anjos de teus céus transgrediram, e em carne mortal tua ira permanece, até o dia do grande julgamento. Então, ó Deus, Senhor e poderoso Rei, eu imploro-te, e suplico-te que respondas minha oração, para que uma posteridade me possa ser deixada na terra, e que toda a raça humana não pereça. Para que a terra não seja deixada destituída, e destruição tome lugar para sempre. Ó meu Senhor, que pereça da terra a raça que tem te ofendido, mas que uma justa e reta raça estabeleças por uma posteridade, para sempre. Não escondas tua face, ó Senhor, da oração do teu servo. Capítulo 84. Depois disto eu vi outro sonho, e expliquei-o todo a ti, meu filho. Enoque levantou e disse a seu filho Matusalém, a ti, meu filho, eu falarei. Ouve minha palavra, e inclina teu ouvido ao sonho visionário de teu pai. Antes que eu tivesse casado com Edna, tua mãe, eu vi uma visão em minha cama. A segunda visão, parece contar a história da geração de Adão até o julgamento final e o reinado messiânico. E vi uma vaca crescer da terra. E esta vaca era branca. Depois disso uma novilha fêmea cresceu, e com ela outro bezerro. Caim nasce com sua irmã gêmea. Um deles era negro, e outro era vermelho. Depois nasce Abel com sua irmã gêmea. O bezerro negro então golpeou o vermelho, e o perseguiu sobre a terra. Caim matou Abel. Daquele tempo em diante eu não pude ver nada mais a respeito do bezerro vermelho, mas o negro aumentou de tamanho, e uma novilha fêmea veio com ele. Caim desce para as terras abaixo da montanha sagrada e leva sua irmã. Depois disso eu vi que muitas vacas procederam, reunindo-se a ele, e seguindo após ele, nasceram-lhes filhos e filhas. A primeira jovem fêmea também saiu da presença da primeira vaca, e procurou o bezerro vermelho, mas não o encontrou. A outra irmã procura por Abel. E ela lamentou com grande lamentação, enquanto ela procurava por ele. Então eu olhei até que aquela primeira vaca veio até ela. A mãe vai em busca de sua filha, e desse tempo em diante, ela se tornou silente, e cessou de lamentar. Depois disso ela pariu outra vaca branca, e novamente pariu muitas vacas e bezerros negros. Eva teve muitos filhos. Em meu sonho eu também percebi um touro branco, o nascimento de Sete, que tinha porte físico semelhante a Adão, o qual de igual maneira cresceu, e se tornou um enorme animal. Depois dele muitas vacas brancas vieram, se juntando a ele. Sete casa com a irmã gêmea de Abel e nasceram-lhes filhos e filhas. E eles começaram a parir muitas outras vacas brancas, que se assemelharam a eles e os seguiram umas às outras. Capítulo 85. Novamente eu olhei atentamente, enquanto dormindo, e examinei o céu acima. E vi uma estrela cair do céu, Samiasa desce para a terra. A qual estando levantada, comeu e fugiu de entre aquelas vacas. Depois disso eu vi outras grandes vacas negras,
e vi todas elas mudarem suas baias e pastagens, e vi seus jovens começarem a lamentar um com o outro. Novamente eu vi em minha visão, e examinei o céu, então vi muitas estrelas descendo, projetando-se do céu para onde a primeira estrela estava. Os outros anjos descem para a terra e juntam-se ao seu líder Samiasa. No meio destes jovens, enquanto as vacas estavam com eles, alimentando-se no meio deles. Eu olhei e observei-os. Quando olhei, eles todos agiram segundo a maneira dos cavalos, e começaram a se aproximar das vacas novas, e todas elas ficaram prenhes, e geraram elefantes, camelos e asnos. Os anjos se acasalam com as filhas dos homens e geram gigantes. Nisso todas as vacas ficaram alarmadas e apavoradas, quando elas começaram a morder com seus dentes, tragando e golpeando com seus chifres. Elas começaram também a devorar as vacas. Os gigantes passam a devorar os humanos, e vi todos os filhos da terra tremerem, chocados com o terror deles, e de repente fugiram. Capítulo 86. Novamente eu percebi-os, quando eles começaram a morder e devorar uns aos outros. E a terra clamou. Então eu levantei meus olhos uma segunda vez em direção ao céu, e vi numa visão que, eis que vieram do céu como se fosse a semelhança de homens brancos. Um veio, e 3 com ele. Aqueles 3, que vieram por último, pegaram-me pela minha mão, e ergueram-me das gerações da terra, e levaram-me a uma alta estação. Então eles mostraram-me uma elevada torre na terra, enquanto todo o monte tornou-se diminuído. E eles disseram, permanece aqui, até que percebe o que virá sobre esses elefantes, camelos, e asnos, sobre as estrelas, e sobre as vacas. Capítulo 87. Então eu olhei para um dos 4 homens brancos, que veio primeiro. Ele segurou a primeira estrela que caiu do céu. E amarrando-a, mãos e pés, lançou-a a um vale estreito, profundo, estupendo, e escuro. Então um deles puxou sua espada, e deu aos elefantes, camelos, e asnos, que começaram a morder uns aos outros. E toda a terra tremeu por causa deles. E enquanto eu via a visão, eis, um daqueles 4 anjos que vieram, lançado do céu, reuniu e tocou todas as grandes estrelas, cuja forma assemelha-se parcialmente à dos cavalos, e amarrando-os todos, mãos e pés, lançou-as nas cavidades da terra. Capítulo 88. Então um daqueles 4 foi para as vacas brancas, os pais de Noé, e ensinou a elas um mistério. Enquanto as vacas estavam tremendo, ele nasceu e tornou-se um homem. Noé nasce, e fabricou para si um grande barco. Nele ele habitou, e 3 vacas habitaram com ele naquele barco, que cobriu-os. Noé e sua família entram no barco, seus filhos Sem, Cã, e Jafé, e suas esposas. Novamente eu elevei meus olhos para o céu, e vi um oponente telhado. Acima dele havia 7 cataratas, águas que desciam do céu, que derramavam numa certa vila muita água. Novamente eu olhei, e vi que haviam fontes abertas na terra naquela grande vila, águas que se elevavam da terra. A água começou a ferver, e elevar-se sobre a terra, de modo que a vila não foi vista, enquanto todo o solo foi coberto com água. Acontece o dilúvio. Muita água saiu dela, escuridão, e nuvens. Então eu examinei a altura desta água, e ela estava elevada acima da vila. Ela fluiu sobre a vila, e ficou mais alta do que a terra. Então todas as vacas que estavam juntas lá, enquanto eu olhava para elas, foram submersas, tragadas, e destruídas na água. Mas o barco flutuou sobre ela. Todas as vacas, os elefantes, os camelos, e os asnos foram afogados na terra, e todo o gado. Eu não pude vê-los. Nem eles foram capazes de fugir, mas pereceram, e afundaram no abismo. Novamente eu vi, numa missão, até que aquelas cataratas foram removidas daquele elevado telhado, e as fontes da terra se tornaram equalizadas, enquanto outros abismos foram abertos, as águas cessam e são tragadas pela terra. Para os quais as águas começaram a descer, até a terra seca aparecer. O barco permaneceu na terra, a escuridão retrocedeu, e se tornou em luz. Então a vaca branca, que se tornou num homem, saiu do barco, e 3 vacas com ele. Uma das 3 vacas era branca, sem, assemelhando-se àquela vaca,
seu pai. Uma delas era vermelha como sangue, Jafé, e uma delas era negra, Cã. E a vaca branca deixou-as, Noé morre. Então, feras selvagens e pássaros começaram a surgir. De todos esses tipos diferentes reuniram-se, leões, tigres, lobos, cães, javalis selvagens, raposas, coelhos e porcos, corujas, corvos e milhafres, aves de rapina. Então a vaca branca, Abraão, nasceu no meio deles. Os animais acima, provavelmente, refere-se aos descendentes dos filhos de Noé, entre os quais nasce Abraão. E eles começaram a morder uns aos outros, enquanto a vaca branca, que havia nascido no meio deles, trouxe um asno selvagem e uma vaca branca ao mesmo tempo, Ismael e Isaque, e depois daquele muitos asnos selvagens. Então a vaca branca, Isaque, a qual nasceu, deu uma porca negra selvagem e um cordeiro branco. Esaú e Jacó. Aquela porca selvagem também deu muitos suínos. E aquele cordeiro deu 12 cordeiros, os 12 patriarcas. Quando aqueles 12 cordeiros cresceram, eles entregaram um deles aos asnos, José vendido pelos irmãos. Novamente aqueles asnos entregaram aquele cordeiro aos lobos, José vendido aos egípcios. E ele cresceu no meio deles. Então o Senhor trouxe as outras 12 ovelhas, para que pudessem habitar e alimentar-se com ele no meio dos lobos. Com a seca e escassez de alimentos, os filhos de Jacó procuram alimento no Egito, onde José ocupa uma função de confiança do rei. Eles multiplicaram-se, e houve abundância de pastos para eles. Mas os lobos começaram a ficar amedrontados e oprimiram-nos, enquanto eles destruíam seus jovens. E eles deixaram seu jovem em torrentes de água profunda. Então as ovelhas começaram a clamar por causa de seus filhos, e fugiram para refugiar o seu senhor. Entretanto, que foi salvo, Moisés é escondido por sua mãe no rio de Junco, escapou e foi para os asnos selvagens. A irmã do faraó adota Moisés. Eu vi a ovelha gemendo, chorando, e implorando ao seu senhor. Com todo o seu poder, até que o senhor das ovelhas desceu a sua voz da sua elevada habitação, foi a eles, e examinou-as. Ele chamou aquela ovelha que foi secretamente furtada dos lobos, e disse-lhe para fazer os lobos entenderem que eles não deviam tocar as ovelhas. Deus dá a missão de Moisés. Então aquela ovelha foi aos lobos com a palavra do Senhor, quando um outro o encontrou, Arão, seu irmão, e continuou com ele. Ambos entraram junto na habitação dos lobos. Moisés e Arão vão até o faraó, e conversando com eles fizeram-nos entender que daí em diante eles não deviam tocar nas ovelhas. Depois disso eu percebi os lobos prevalecendo grandemente sobre as ovelhas, com toda a sua força. O rebanho clamou, e seu senhor veio até eles. Ele começou a ferir os lobos, as pragas sobre o Egito, que começaram uma grave lamentação, mas as ovelhas ficaram silenciosas, nem daquele tempo elas clamaram. Então eu olhei para elas, até elas apartarem-se dos lobos. Os olhos dos lobos estavam cegos, os quais saíram e seguiram-nas com todo o seu poder. Mas o Senhor das ovelhas continuou com elas, e as conduziu. Todo o seu rebanho o seguiu. Seu semblante ficou terrível e esplêndido, e glorioso era seu aspecto. Então os lobos começaram a seguir as ovelhas, até que eles alcançaram-nas num certo lago de água, Mar Vermelho. Então aquele lago ficou dividido, a água erguendo-se em ambos os lados diante de sua face. E enquanto seu senhor estava conduzindo-as, ele colocou-se entre elas e os lobos. Os lobos, entretanto, não perceberam as ovelhas, mas foram no meio do lago, seguindo-as, e correndo atrás delas no lago de água. Mas quando eles viram o senhor das ovelhas, eles voltaram para fugir de diante de sua face. Então a água do lago retornou, e repentinamente, de acordo com sua natureza, ela se tornou cheia, e levantou-se, até que cobriu os lobos. E eu vi que todos eles que haviam seguido as ovelhas pereceram e foram afogados. Mas as ovelhas passaram sobre esta água, continuando para o deserto, que estava sem água e grama. E eles começaram a abrir seus olhos e a ver. Então eu vi o senhor das ovelhas examinando-as, e dando-lhes água e grama. As ovelhas já mencionadas continuavam com elas, e conduzindo-as.
E quando ele tinha subido ao topo de uma alta rocha, o senhor das ovelhas enviou a elas. Depois disso eu vi seu senhor colocado diante delas, com um aspecto terrível e severo. E quando elas viram-no, elas ficaram amedrontadas com seu semblante. Todas elas ficaram alarmadas, e tremeram. Elas clamaram para aquela ovelha, e para aquela outra ovelha que estava com ele, e o qual estava no meio delas, dizendo: Nós somos capazes de permanecer diante do nosso Senhor, ou de olhar para ele. Então aquela ovelha que os conduziu saiu, e subiu ao topo da rocha. Moisés sobe a montanha. Enquanto as ovelhas que restaram começaram a ficar cegas, e a vagar pelo caminho que ele lhes havia mostrado, o povo se rebela, mas ele não soube. Seu senhor, entretanto, estava movido de grande indignação contra eles, e quando aquela ovelha soube o que havia acontecido, ele desceu do topo da rocha, e veio a eles, descobriu que havia muitos que se tornaram cegos, e tinham desviado de seu caminho. Tão logo elas viram-no, temeram, e tremeram na sua presença. E ficaram desejosos de retornar ao seu rebanho. Então aquela ovelha, tomando consigo outra ovelha, foi àqueles que tinham se perdido. E depois disso começou a matá-los. E eles ficaram aflitos ao seu semblante. Então ele fez com que aqueles que tinham se desviado retornassem, os quais voltaram para seu rebanho. Eu igualmente vi naquela visão, que esta ovelha se tornou num homem, construiu uma casa, um tabernáculo, para o Senhor do rebanho, e fez todos eles ficarem na casa. Eu vi também que aquela ovelha que procedeu a encontrar esta ovelha, seu condutor, morreu. Eu vi também que toda a grande ovelha pereceu, enquanto que as menores subiram em seu lugar, entraram num pasto. Moisés, Arão e todos os anciãos morrem, e só seus filhos chegaram à terra prometida, Canaã, e aproximaram-se de um rio de água, rio Jordão. Então aquela ovelha, seu condutor, que se tornou num homem, foi separado delas, e morreu. Todo o rebanho procurou por ele, e clamou por ele com amarga lamentação. Eu vi também que eles cessaram de clamar por aquela ovelha e passaram sobre o rio de água. E que lá se levantou outra ovelha, Josué, filho de Num, todas de quem as conduziu, em vez daqueles que foram mortos, os quais tinham previamente conduzido-as. Então eu vi que aquela ovelha entrou a um agradável lugar, e um deleitável e glorioso território. Eu vi também que eles ficaram satisfeitos, que sua casa estava no meio daquele deleitável território, e que algumas vezes seus olhos estavam abertos, e que algumas vezes eles ficavam cegos, até que outra ovelha, Samuel, levantou-se e conduziu-as. Ele trouxe-os todos de volta, e seus olhos foram abertos. Então cães, lobos, e javalis selvagens devoraram-nos, até novamente outra ovelha, Saul, levantar, o mestre do rebanho, um deles mesmos, um carneiro para conduzi-los. Este carneiro começou a chifrar em todo lado aqueles cães, lobos, javalis selvagens, até que todos eles pereceram. E olhei, e vi o carneiro no meio deles, os quais tinham deixado de lado sua glória. E ele começou a ferir o rebanho, pisando sobre eles, e comportando-se sem dignidade. Então seu senhor enviou a antiga ovelha novamente para uma sutil e diferente ovelha, Davi, e levantou para ser um carneiro, e para conduzi-las no lugar daquela ovelha que tinha deixado de lado sua glória. Indo então a ele, e conversando com ele só, ele levantou o carneiro, e fez dele um príncipe e líder do rebanho. Todo o tempo aqueles cães, filisteus, aborreceram a ovelha. O primeiro carneiro pagou respeito a este último carneiro. Então o último carneiro levantou e fugiu de diante de sua face. E eu vi que aqueles cães fizeram o primeiro carneiro cair. Mas o último carneiro levantou, e conduziu o carneiro menor. Aquele carneiro também gerou muitas ovelhas, e morreu. Então houve uma ovelha menor, Salomão, um carneiro no lugar dele, que tornou-se um príncipe e líder, conduzindo o rebanho. E a ovelha aumentou de tamanho, e multiplicou. E todos os cães, lobos, e javalis selvagens temeram, e fugiram dele. Aquele carneiro também golpeou e matou todas as bestas feras, de modo que eles não pudessem novamente prevalecer no meio das ovelhas, nem em nenhum tempo arrebatá-las. E aquela casa foi feita grande e larga,
uma imponente torre sendo construída sobre ela pelas ovelhas, para o Senhor das ovelhas. A casa era baixa, mas a torre era elevada e muito alta. Então o Senhor das ovelhas colocou-se sobre a torre, e causou uma mesa cheia para aproximarem-se diante dele. Novamente eu vi que aquela ovelha perdeu-se, e foi para vários caminhos, esquecendo-se daquela sua casa. E que seu Senhor chamou alguns entre eles, os quais ele enviou-os a eles, os profetas. Mas a estes, as ovelhas começaram a matar. E quando um deles foi salvo da matança, Elias, ele saltou, e clamou contra aqueles que estavam desejosos de matá-los. Mas o Senhor das ovelhas livrou-o das suas mãos, e o fez subir a ele, e permanecer com ele. Ele enviou muitos outros a elas, para testificar, e com lamentações para clamar contra eles. Novamente eu vi, quando alguns deles esqueceram a casa do seu Senhor, e sua torre, vagando em todos os lugares, e crescendo cegos. Eu vi que o Senhor das ovelhas fez uma grande matança entre eles em suas pastagens, até que eles clamaram a ele em consequência da matança. Então ele apartou-as do lugar de sua habitação, e os deixou no poder dos leões, tigres, lobos, e da zebite, hiena, e ao poder das raposas, e de todo animal. Salomão, o grande rei, deixa os reis menores submeterem seu povo à escravidão e morte. E os animais selvagens começaram a despedaçá-los. Eu vi também, que eles esqueceram a casa de seus pais, e sua torre, dando-os todos ao poder dos leões para despedaçá-los e devorá-los, até o poder de todo animal. Então eu comecei a clamar com todo o meu poder, implorando ao Senhor das ovelhas, e mostrando-lhe como as ovelhas eram devoradas por todos os animais de rapina. Mas ele olhou em silêncio, regozijando-se de que elas fossem devoradas, engolidas, e carregadas, e deixando-as ao poder de todo animal por comida. Ele chamou também 70 pastores, e designou-os ao cuidado das ovelhas, para que eles possam cuidar delas. Dizendo a eles e aos seus associados, todos vós, de agora em diante todos vós cuideis das ovelhas, e a todos eu ordeno, fazei, e eu os entrego para as enumerarem. Eu vos direi qual delas serão mortas, a estas destruís. E ele entregou as ovelhas a eles. Então ele chamou a outro, e disse, entende, e cuida de tudo que os pastores farão a estas ovelhas, pois muitas delas perecerão depois que eu ordenei. De todo excesso e matança, que os pastores cometerão, haverá uma conta, como, quantas pereceram pelo meu comando, e quantos eles destruíram por sua própria cabeça. De toda a destruição trazida por cada um dos pastores haverá uma contagem, e de acordo com o número eu farei com que um recital seja feito diante de mim, quantas eles destruíram por suas próprias cabeças, e quantas eles entregaram à destruição, para que eu possa ter esse testemunho contra eles, para que eu possa saber todos os seus procedimentos, e que, entregando as ovelhas a eles, eu possa ver o que eles farão, se eles agirão como eu lhes ordenei, ou não. Disto, portanto, eles serão ignorantes, nem farás qualquer explanação a eles, nem os reprovarás, mas haverá uma contagem de toda a destruição feita por eles em suas respectivas estações. Então eles começarão a matar, e a destruir mais do que lhes for ordenado. E eles deixaram as ovelhas sob o poder dos leões, assim que muitos deles foram devorados e engolidos pelos leões e tigres, e javalis selvagens caíram sobre eles para depredá-los. Aquela torre eles queimaram, e derrubaram aquela casa. Então eu me afligi extremamente por causa da torre, e porque a casa das ovelhas foi derrubada. Nem fui depois disso, capaz de perceber se eles entraram novamente naquela casa. Os pastores, igualmente a seus associados, entregaram-nos a todos os animais selvagens, para que os devorassem. Cada um deles em sua estação, e de acordo com seu número foi entregue. Cada um deles, um com o outro, foram descritos num livro, como muitos deles, um com o outro, foram destruídos, num livro. Porém, mais do que foi ordenado, cada pastor matou e destruiu. Então eu comecei a chorar, e fiquei grandemente indignado, por causa dos pastores. De igual maneira, também vi na visão aquele que escreveu e como ele escreveu, um destruído pelos pastores, todo dia. Ele subiu, permaneceu, e exibiu cada um de seus livros para o Senhor das ovelhas,
contendo tudo o que eles haviam feito, e tudo o que cada um deles tinha feito. E todos os que eles haviam entregue à destruição. Ele tomou o livro em suas mãos, selou e depositou-o. Depois disso, por 12 horas, os pastores negligenciaram as ordens do Senhor. E eis que 3 das ovelhas separadas, Zorobabel, Josué e Neemias, chegaram, entraram, e começaram construindo tudo o que estava caído daquela casa. Mas os javalis selvagens, samaritanos, estorvaram-nos, apesar de que eles não prevaleceram. Novamente eles começaram a construir como antes, e levantaram aquela torre que foi chamada a Torre Elevada. E novamente eles começaram a colocar diante da torre uma mesa, com todo tipo de pães impuros e sujos sobre ela. Além disso também todas as ovelhas eram cegas, e não podiam ver, como também eram os pastores. Assim elas foram entregues aos pastores para uma grande destruição, que as pisaram sob seus pés, e devoraram-nas. Contudo o seu senhor estava ciente, até que toda a ovelha no campo foi destruída. Os pastores e as ovelhas foram todos mesclados, juntos, mas eles não salvaram-nos do poder dos animais. Então aquele que escreveu o livro subiu, exibiu e leu na residência do Senhor das ovelhas. Ele pediu-lhe por eles, e orou, apontando cada ato dos pastores, e testificando diante dele contra todos eles. Então, tomando o livro, ele guardou-o consigo, e apartou-se. Capítulo 89. E eu observei durante o tempo, que assim 37, ou 35, pastores estiveram inspecionando, todos dos quais terminaram em seus respectivos períodos como o primeiro. Outros então receberam-nos em suas mãos, para que pudessem cuidar delas em seus respectivos períodos, cada pastor em seu próprio período. Depois disso eu vi na visão, que todos os pássaros do céu chegaram, águias, o viveiro, o papagaio e corvos. A água instruiu a todas. Elas começaram a devorar as ovelhas, a picar seus olhos, e a comer seus corpos. A ovelha então clamou, pois seus corpos foram devorados pelos pássaros. Eu também clamei, e gemi em meu sono contra os pastores que cuidavam do rebanho. E olhei, enquanto as ovelhas eram comidas pelos cães, pelas águias e pelos corvos. Eles não deixaram seus corpos, nem sua pele, nem seus músculos, e somente seus ossos restaram, até seus ossos caíram sobre o chão. E a ovelha ficou diminuída. Eu também observei durante o tempo, que 23 pastores, os reis da Babilônia, estavam cuidando, os quais completaram seus respectivos períodos, 58 períodos. Então, pequenos cordeiros nasceram daquela ovelha branca, que começaram a abrir seus olhos e a ver, chorando pela ovelha. A ovelha, porém, não clamou a eles, nem ouviu o que eles lhe diziam, mas ficou muda, cega e obstinada em maior intensidade. Eu vi na visão que corvos voaram sobre aqueles cordeiros, que lhes agarraram-nos, e que seguraram um deles, e rasgaram a ovelha em pedaços, e os devoraram. Eu vi também, que chifres cresceram nos cordeiros, e que os corvos pousavam sobre seus chifres. Eu vi também, que um grande chifre brotou num animal entre as ovelhas, e que seus olhos estavam abertos. Ele olhou para elas. Seus olhos estavam bem abertos, e ele clamava para elas. Então Ibex, possivelmente Alexandre o Grande, viu, todos eles correram para ele. E enquanto isso, todas as águias, os corvos e os papagaios estavam ainda levando a ovelha, voando sobre ela, e devorando-a. A ovelha ficou em silêncio, mas o Ibex lamentou e chorou. Então os corvos contenderam, e lutaram com ela. Eles desejaram entre eles quebrar seu chifre, mas eles não prevaleceram contra ele. Eu olhei para eles, até os pastores, as águias, os abutres, e os papagaios vieram. Os quais clamaram aos corvos para quebrar o chifre do Ibex, para contender com ele e para matá-lo. Mas ele lutou com eles, e clamou, para que ajuda pudesse vir a ele. Então eu percebi que o homem veio, o que escreveu os nomes dos pastores, o qual subiu diante do Senhor das ovelhas. Ele trouxe assistentes, e fez com que cada um o visse descendo para ajudar o Ibex. Eu percebi também que o Senhor das ovelhas veio a elas com ira, enquanto todos aqueles que viram-no fugiram, todos caíram em seu tabernáculo diante de sua face,
enquanto todas as águias, os corvos e papagaios se reuniram e trouxeram com eles todas as ovelhas do campo. Todos vieram juntos, e impediram de quebrar o chifre do íbex. Então eu vi aquele homem que escreveu o livro e a palavra do Senhor, abriu o livro da destruição, daquela destruição com os últimos 12 pastores, os príncipes de Judá, e o mostrou diante do Senhor das ovelhas, para que eles destruíssem mais do que aqueles que os precederam. Eu vi também que o Senhor das ovelhas veio a elas, e tomando em sua mão o cetro de sua ira preso na terra, que se dividiu ao meio, enquanto todos os animais e pássaros do céu caíram sobre as ovelhas, e afundaram na terra, que fechou-se sobre eles. Eu vi, também, que uma grande espada foi dada às ovelhas, que saíram contra todos os animais do campo para matá-los. Mas todos os animais e pássaros do céu fugiram de diante da sua face. E eu vi um trono erguido numa terra deleitável. Sobre ele sentava-se o Senhor das ovelhas, o qual recebeu todos os livros selados, os quais foram abertos diante dele. Então o Senhor chamou os primeiros 7 brancos, e ordenou-os trazerem diante dele a primeira de todas as estrelas, a qual precedeu as estrelas que se assemelhavam parcialmente à forma de cavalos, a primeira estrela, que caiu primeiro, e eles trouxeram-na diante dele. E ele falou ao homem que escreveu em sua presença, o qual era um dos 7 brancos, dizendo: Toma aqueles 70 pastores, aos quais eu entreguei as ovelhas, e os quais recebendo-as mataram mais delas do que ordenei. Eis que eu os vi a todos amarrados diante dele. Primeiro veio no julgamento das estrelas, que sendo julgadas, e consideradas culpadas, foram para o lugar da punição. Elas foram confinadas a um lugar profundo, e cheio de chamas de pilares de fogo. Então os 70 pastores foram julgados, e considerados culpados, foram confinados às chamas do abismo. Neste tempo igualmente eu vi, que o abismo estava assim aberto no meio da terra, que estava cheio de fogo. E, a ele, foram trazidas as ovelhas cegas, as quais sendo julgadas, e consideradas culpadas, foram todas confinadas àquele abismo de fogo na terra, e queimaram. O abismo ficava à direita daquela casa. E eu vi as ovelhas queimando, e seus ossos sendo consumidos. Eu fiquei olhando emergir aquela antiga casa, enquanto eles trouxeram seus pilares, cada planta nela, e o marfim ali contido. Eles trouxeram-no para fora, e depositaram-no no lugar ao lado direito da terra. Eu também vi, que o Senhor das ovelhas produziu uma nova casa, grande e mais elevada do que a anterior, a qual ele ligou com o antigo lugar circular. Todos os seus pilares eram novos, e seu mármore novo, também mais abundante do que o antigo mármore, que ele havia trazido. E enquanto todas as ovelhas que foram deixadas no meio dela, todos os animais da terra, e todas as aves do céu, prostraram-se e adoraram-no, implorando a ele, e obedecendo em tudo. Então aqueles 3, que estavam vestidos de branco, e os quais, segurando-me pela minha mão, tinham antes me feito subir, enquanto a mão daquele que falava comigo me segurava e colocava-me no meio das ovelhas, antes que o julgamento acontecesse. A ovelha era toda branca, com lã longa e pura. Então todas as que tinham perecido, e tinham sido destruídas, todo animal do campo, e toda ave do céu, reuniram-se naquela casa, enquanto o Senhor das ovelhas regozijou-se com grande alegria, porque todas estavam bem, e tinham voltado novamente para sua habitação. E eu vi que elas abaixaram a espada que havia sido dada às ovelhas, e retornou à sua casa, selando-a na presença do Senhor. Todas as ovelhas haviam sido fechadas naquela casa, tinha sido capaz de contê-las, e os olhos de todas foram abertos, contemplando o bondoso, não houve entre elas quem não o viu. Eu igualmente percebi que a casa era grande, larga e extremamente cheia. Eu vi também, que a vaca branca havia nascido, cujos chifres eram grandes, e que todos os animais do campo, e todas as aves do céu, estavam alarmadas com ele, e imploraram a ele todas as vezes. Então eu vi que a natureza deles foi mudada, e que eles se tornaram vacas brancas. E que o primeiro, o qual estava no meio deles, falou, quando aquela palavra tornou-se um grande animal, sobre cuja cabeça havia grandes chifres negros. Enquanto o Senhor das ovelhas regozijou-se por causa delas, e de todas as vacas. Eu caí no meio deles,
Eu acordei, e vi o todo. Esta é a visão que eu vi, descendo e despertando. Então eu abençoei o Senhor da Justiça, e dei glória a Ele. Depois disso eu chorei abundantemente, não cessaram minhas lágrimas, de modo que eu tornei-me incapaz de suportá-lo. Enquanto eu estava olhando, eles fluíram por causa do que eu vi, pois tudo estava vindo e indo, cada circunstância individual com respeito à conduta da humanidade que estava sendo vista por mim. Naquela noite eu relembrei meus sonhos anteriores, e então chorei e me afligi, por causa do que eu tinha visto na visão. Continua.